Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse estudo, mas o que eu penso, o que eu desejo para você é que ele seja uma bênção na sua vida. Nós estamos aqui seguindo esse estudo desse livro tão poderoso, o livro chamado O Grande Conflito, que eu recomendo a leitura dos irmãos, né? Todos aí da igreja já conhecem esse livro. Se você não é, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, leia esse livro que mudou a minha vida. Esse livro que me tirou da Matrix, né? E aí consegui entender um pouquinho melhor os planos de Deus para a nossa vida, os planos de Deus para cada um de nós, para os planos de amor de Deus, né? Esse livro, ele é a luz menor que nos leva para a luz maior, que é a palavra de Deus. Então, estudar esse livro é estudar a palavra de Deus também. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, o pastor Heron Vargas, um pastor, Heron Santana, desculpa, um pastor muito querido e que vai nos guiar nos capítulos 27 e 28 do livro. Então, esse projeto, aqui ele nasceu na Igreja Boa Vista do Guilherme. Vou compartilhar agora minha tela para vocês conhecerem a minha igreja querida. Essa igreja que eu tenho o prazer de fazer parte dessa igreja, uma igreja que fica no interior do Rio Grande do Sul, uma igreja que vai completar esse ano 130 anos de história da chegada dos pioneiros da igreja aqui, né, que eram imigrantes alemães e que faz parte da história do adventismo no Brasil. Então, é uma igreja aí repleta de história, uma igreja que foi relevante no passado e quer ser relevante também agora, no presente, nesse tempo tão solene que nós estamos vivendo, prestes a contemplar Jesus voltando em poder e grande glória. Pastor Heron Santana, por gentileza, me diga um pouco mais sobre o seu ministério, sobre aquilo que Jesus Cristo está fazendo através da sua vida. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Essa é uma das maravilhas, né, da tecnologia, da comunicação digital. Estou nesse momento aqui no Nordeste do Brasil, estou em Salvador, a capital da Bahia, e em contato com você, conhecendo e, ao mesmo tempo, comungando desse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus com os irmãos aí de Boa Vista do Guilherme. Eu quero deixar meu abraço para todos eles e todas as pessoas que vão acompanhar, não é, essa gravação que é tão importante. Eu quero parabenizar aí a igreja, parabenizar a você e a toda a liderança da igreja por essa campanha tão bonita e tão relevante de levar o livro O Grande Conflito ao maior número possível de leitores, pessoas que vão ser, sem dúvida alguma, impactadas com a mensagem desse livro tão importante. Eu, como você falou, me chamo Heron Santana, eu trabalho exercendo os ministérios de comunicação, assuntos públicos e liberdade religiosa e o Ministério Adventista das Possibilidades na União Leste Brasileira, que é a sede da igreja para dois estados do Nordeste, Bahia e Sergipe, onde vivem cerca de 17 milhões de pessoas e onde temos 211 mil adventistas aproximadamente, Guilherme. E assim como os irmãos aí de Boa Vista do Guilherme, são adventistas que também estão muito entusiasmados com a entrega do livro. Você, em algum momento, vai falar, por exemplo, da campanha de doação do livro, que eu reforço aqui a importância dessa campanha. Nós todos estamos envolvidos aqui também na doação, né, na aquisição de livros, pessoalmente, particularmente, adquirindo livros, para atender um desafio que nós temos de levar esse livro aí para pelo menos 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de baianos e sergipanos. Eu me comprometo aqui a orar por Boa Vista do Guilherme e sua campanha, e eu peço a você e a todos os irmãos também que orem para que a gente consiga cooperar através das orações pelo resultado desse trabalho, tanto aí como aqui, para que seja uma bênção ao chegar na mão de todas as pessoas esse livro tão importante, Guilherme. Amém. Deus seja louvado, pastor. Realmente, nós estamos vivendo tempos solenes, né? Os sinais apontam a volta de Jesus e eu me sinto assim muito feliz de fazer parte dessa história, de poder fazer um pouquinho, né, ajudar um pouquinho a distribuir esse livro tão poderoso, tão importante
e entregar para pessoas que talvez nunca conheceram, nunca se depararam com a verdade, né? Eu conheci a verdade, pastor, faz 3 anos, então eu sou um recém-convertido. Eu morei na Austrália durante 7 anos e lá onde eu conheci a palavra de Deus, conheci um pouco mais da verdade, né? E Jesus me encontrou lá do outro lado do mundo, né? Eu precisei atravessar o mundo para encontrar a verdade. E voltei aqui para o Brasil, voltei para minha terra, né, juntamente com a minha esposa. Ela é natural aqui do Rio Grande do Sul, de Não Me Toque, essa cidade com um nome diferente, né? E nós estamos aqui com esse projeto de entrega desse livro tão poderoso. Então, nós temos como meta a entrega de 20 mil livros aqui na região e Deus já vem abençoando, graças a Deus, né? Nós estamos chegando aí na data do Impacto Esperança, essa data tão aguardada por todos nós adventistas, né? Para entregar esse livro. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Pode ter certeza que nós estaremos em oração também pelo seu trabalho, pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí no Nordeste. E eu peço que o senhor ore também por nós, para que a gente possa fazer a diferença aonde quer onde que a gente esteja, né? E você também, meu irmão, minha irmã que está assistindo, se você quer participar desse projeto, no final desse vídeo, né, eu vou disponibilizar então a conta bancária da Igreja Boa Vista do Guilherme, você pode fazer uma doação. O valor do livro é irrisório, é 1,50, né, que vai custar cada livro para a igreja, um livro aí grosso, né, um livro aí de qualidade que a igreja está disponibilizando um valor bem baixo para a gente realmente fazer esse trabalho evangelístico, né? E você pode fazer parte, da onde quer que você esteja, você pode fazer parte desse projeto que está ocorrendo aqui no interior do Rio Grande do Sul. E também deixo um incentivo para você que é líder da igreja, você que é membro da igreja, onde quer que esteja, se reúna com seus líderes, né, e organize também essa entrega do livro que é tão importante. A gente está chegando na data, né? Nós estamos agora em março e no finalzinho de março e já estamos chegando na data aí que a gente vai entregar esse livro aos milhões, né, em todo o mundo. Então faça parte, envolva-se, leia o livro, sempre reforço isso. Esses estudos aí não têm a premissa de substituir a leitura do livro. Nada melhor do que você ler por você mesmo, né? E tirar ali os tesouros escondidos nesse livro e depois vir aqui assistir, então, a explanação de um pastor convidado, hoje o Heron Santana, que vai nos explicar os capítulos 27 e 28. E aí você vai ter uma compreensão um pouco maior, um pouco mais profunda daquilo que a serva do Senhor escreveu nesse livro tão poderoso. Então, pastor, se o senhor puder iniciar então com uma oração, e aí a palavra é toda sua, para navegarmos nos capítulos 27 e 28 desse livro. Vamos orar, então. Quero convidar todos vocês para que acompanhem em oração. Querido e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade proporcionada pelo Guilherme de estudarmos a Tua palavra a partir da Bíblia Sagrada e também do livro O Grande Conflito, um livro com visões e com percepções tão importantes que o Senhor concedeu a Ellen White e que tem importância tão fundamental para cada um de nós nesse momento decisivo da história da vida nessa terra. Que o Senhor nos abençoe e guie na condução desse estudo, dessa reflexão. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos estudar aqui 2 capítulos que são importantes do livro O Grande Conflito. Um capítulo sobre o reavivamento e um capítulo sobre o julgamento. Eles estão nessa ordem, né, também na obra do livro. O Grande Conflito, da forma como nós iremos distribuir, ele é uma versão atualizada, ele é uma versão para o público de hoje, de uma mensagem que foi pensada, Guilherme, que foi produzida em 1858, a partir de uma visão recebida através de Deus por uma mulher chamada Ellen White, sobre esse tema essencial da vida humana, que é o grande conflito, a grande controvérsia entre o bem e o mal,
essa cosmovisão, essa luta sobrenatural que define, não é, o destino e o futuro de cada um de nós. E nós temos um papel a desempenhar nesse conflito que é sobrenatural, temos um papel a desempenhar que é o papel da percepção, da sensibilidade, do arrependimento, da compreensão da palavra de Deus, do que diz a palavra de Deus, do que diz o assim diz o Senhor, e daquilo que Deus estabeleceu como projeto para a salvação da humanidade, exige de nós que a gente preste atenção a esse projeto e busque, através desse projeto, que é o projeto da redenção através do sangue de Jesus Cristo, a reconciliação com Deus, o arrependimento dos pecados e a inserção na jornada rumo à salvação, rumo à santificação, e isso o livro trata de maneira brilhante. Eu quero te pedir permissão para compartilhar aqui um guia para esse estudo, o estudo desses 2 capítulos, e nesse guia eu quero trazer, Guilherme, a título de introdução, eu não sei se isso já foi feito em algum momento por outros convidados, mas eu gostaria de fazer, que é um resumo histórico do livro O Grande Conflito. Eu acho fundamental para que as pessoas tenham uma percepção da importância desse livro. Então, eu divido agora a tela e pergunto a você se está visível, se está tudo ok, Guilherme? Para Tudo que a ok, gente pastor. consiga, junto com os irmãos, as irmãs que estão assistindo, a gente consiga acompanhar esses 2 capítulos do livro O Grande Conflito, que nós, com muita alegria no coração, como você falou, iremos entregar gratuitamente, né, em todo o Brasil, capítulos que falam sobre o reavivamento e o julgamento. Para começar, eu quero trazer esse resumo histórico importantíssimo do livro O Grande Conflito. O livro do O Grande Conflito é um livro que trata de um tema fundamental na cosmovisão cristã, que é a grande controvérsia, a grande batalha, a grande luta entre o bem e o mal, o bem representado pela figura de Jesus Cristo e o mal representado por Satanás. Nós conhecemos através da Bíblia Satanás como aquele que foi jogado, não é, do céu devido à sua corrupção, devido à sua incapacidade de reconhecer a soberania de Deus. E o reconhecimento da soberania de Deus é fator primordial para que a gente consiga, através dessa humildade, com a ajuda do Espírito Santo, compreender tudo aquilo que o Senhor espera nos revelar. E o livro Grande Conflito, ele traz, então, o contexto dessa luta. Essa história, não é? Ela foi apresentada a Ellen White através de visões. Essas visões começaram, Ellen White começou a recebê-las desde cedo, desde muito jovem ainda, criança ainda, e depois, ao longo da sua vida, ela recebeu algumas visões, até que em 1858 ela recebeu uma visão fundamental que traz essa visão do grande conflito, da luta entre Cristo e seus anjos e Satanás e os seus anjos. O primeiro ponto importante para que a gente preste atenção aqui é que se trata de um conflito que é um conflito sobrenatural. Ele é um conflito espiritual. Esse conflito, ele não é um conflito humano. Nós não podemos, de maneira leviana, trazer o tema do grande conflito para uma condição humana, como se fosse uma disputa entre igrejas, por exemplo, ou entre religiões. Não é disso que trata o grande conflito. O grande conflito não é uma disputa entre a religião A e a religião B. O grande conflito não é uma disputa entre uma crença A e uma crença B. A história do grande conflito, ela é a história de uma disputa entre 2 poderes sobrenaturais, um representado por Jesus Cristo, outro representado por Satanás, que disputam simplesmente o futuro da humanidade. Por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes o grande conflito ele é interpretado, Guilherme, e a todos os irmãos e irmãs que me escutam agora, é interpretado como se fosse simplesmente um posicionamento adventista contra uma denominação A ou uma denominação B, contra uma religião A ou uma religião B. E quando a gente faz isso, a gente traz o grande conflito
há uma leviandade tão grande como se fosse uma briga de vizinho, como se fosse uma briga de rua. E o grande conflito não é briga de rua. O grande conflito é uma guerra cósmica, sobrenatural, pelo futuro da raça humana. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, qual que é o nosso papel se esse conflito é espiritual? O nosso papel é ser, como discípulos de Jesus Cristo, mensageiros desse grande conflito. A nós foi dada a responsabilidade de alertar as pessoas de que a vida delas, o futuro delas, está em jogo nesse exato momento em que nós estamos conversando aqui, Guilherme. Nesse exato momento. E o que está em jogo aqui não é simplesmente a sua condição material, não é a sua saúde, não é a sua vida aqui na Terra, que é uma vida finita, não os seus bens, as suas posses, as suas ideologias, as suas visões pessoais de mundo, a sua formação, o seu caráter, não é nada disso. Não é nada disso. O que se trata aqui é onde nós estaremos quando esse conflito terminar. Esse é o ponto aqui. Estaremos ao lado de quem nessa grande batalha, que é uma batalha cósmica? Estaremos ao lado de quem? Se a guerra é entre Jesus Cristo e Satanás, estaremos ao lado de quem? E quando fazemos essa pergunta, aí sim nós trazemos, Guilherme, essa responsabilidade para uma condição individual. A resposta a essa pergunta, eu preciso responder, você precisa responder, as pessoas que nos assistem precisam responder. Onde nós estaremos? E a resposta a essa pergunta vai definir o nosso futuro, uma vez que nesse conflito cósmico, nessa batalha sobrenatural, nós temos uma condição que é essencial, que é o livre-arbítrio de escolher de que lado nós queremos estar. Então, o grande conflito é sobre isso. Não é uma questão humana, material, entre uma crença e outra, uma denominação e outra, uma religião e outra, como muitas vezes nós somos levados a acreditar, mas é a história de um conflito cósmico entre duas forças espirituais poderosas, não é? Que é a força do bem, representada por Jesus Cristo, e a do mal absoluto, representada por Satanás. Esse livro ele se divide em duas partes. Na primeira parte, Ellen White apresenta esse conflito histórico aqui, falando da corrupção religiosa, né, corrupção que atinge o catolicismo na época do imperador Constantino, que atinge o protestantismo, que se corrompe ao longo da sua história, e apresenta alguns reformadores que tiveram um papel essencial de recuperar a verdade bíblica. Nós estamos falando aí do período da Reforma Protestante, não é, que sucede a esse período de corrupção quase que generalizada, não é, do fenômeno religioso, primeiro com o catolicismo, que é a primeira grande organização cristã, não institucionalizada, o catolicismo, através, não da conversão do imperador Constantino, e, posteriormente, com a inserção também de movimentos religiosos que acabaram se contrapondo a essa corrupção do catolicismo nesse período em que o catolicismo anda de mãos dadas com poderes seculares, algo que o grande conflito deixa muito claro que não leva para um bom caminho. Né? Outro ponto importante nesse conflito cósmico. Nesse conflito cósmico, estar ao lado de Jesus Cristo não implica dizer que você vai estar ao lado de um poder secular. Né? Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a sua posição vai ser uma posição de impopularidade em relação àquilo que vai ser definido por poderes seculares. Então, nessa história, Ellen White deixa muito claro no livro Grande Conflito também que o nosso papel é o papel da separação entre o poder religioso e o poder secular. Há uma separação aqui, há uma relação que é uma relação que ao longo do tempo muitas vezes foi cordial, muitas vezes foi tensa, muitas vezes foi violenta, muitas vezes foi brutalmente violenta,
mas que Ellen White, também através do livro O Grande Conflito, Em Nome da Liberdade Religiosa, Ellen White estabelece a importância de manter separados esses poderes organizacionais, o religioso e o secular representado pelo Estado. Guilherme, você tem alguma pergunta, alguma consideração até aqui? Sim, o senhor explicando, né, sobre esse contexto do livro Grande Conflito, me veio à mente um estudo que eu vi do pastor Arilton, no qual ele apresenta, né, o conflito que foi para Ellen White escrever esse livro, né? Que realmente o inimigo fez de tudo para que ela não escrevesse a visão que Deus havia lhe dado, né? E foi uma batalha intensa, né? E eu gostei bastante da sua apresentação, dizendo que a nossa guerra é contra potestades, né? Como a palavra de Deus nos diz, né? Não é contra a carne nem o sangue, né? Mas são Uhum. contra os espíritos malignos, né? Até no primeiro slide que o senhor colocou, onde apresenta ali a capa do livro e diz, né? Que é o grande conflito entre Jesus Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos caídos, né? Então já vem também a origem do mal, né? Como essa grande batalha envolve aí também os espíritos caídos, né? Os anjos caídos, né? E como esse grande conflito, ele é muito latente na vida de cada ser humano, né? Na verdade, Jesus e os Satanás eles estão lutando pelo meu e pelo seu coração, né? É uma guerra pela mente, pelo coração, e a gente tem que entregar, claro, a nossa vida ao Senhor Jesus. E é impossível você ficar ali em cima do muro, né? Você, em algum momento, vai ter que decidir de que lado você vai ficar nessa batalha. Não tem como você ficar neutro, né? Tem pessoas que gostam da neutralidade, não quer se envolver nesse conflito, né? Mas é impossível você ficar neutro nesse conflito. Na verdade, até se você ficar neutro e não tomar uma posição firme ao lado de Jesus, naturalmente você vai ser levado para o lado de Satanás, né? As correntes desse mundo vai te levar para o lado de Satanás, né? É verdade. Sensacional a sua análise, Guilherme. Sensacional e muito boa lembrança, né, dessa exposição do pastor Arilton. É fato mesmo que a Ellen White ela sofreu, né? Ela teve esgotamento. O sofrimento de Ellen White foi físico, foi um sofrimento mental, foi um sofrimento físico e espiritual para escrever esse livro, né? E por isso que esse livro ele tem uma importância tão grande, porque a gente observa, né, essas evidências das dificuldades, né, das lutas, mas que finalmente ela conseguiu escrever esse livro. Na primeira parte, nós vemos um pouco desse contexto histórico do livro, e na segunda parte do livro, Guilherme, nós vemos agora um contexto que já é profético. Ellen White olha para um futuro que hoje pode ser difícil até de imaginar, não é um futuro de uma supremacia religiosa também, um futuro em que, mais uma vez, é exemplo do que aconteceu, por exemplo, na época do imperador Constantino, mais uma vez, poder secular e poder religioso se unem de uma maneira que é corrupta, que acaba se corrompendo, e o resultado disso é a perseguição, não é, a um povo que Ellen White apresenta como um povo remanescente, o remanescente do fim dos tempos, né, aqueles que são fiéis, que permanecem fiéis a Deus, permanecem fiéis à sua lei e à compreensão da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Então, isso é o livro O Grande Conflito, de uma maneira muito simplificada, de uma maneira muito resumida, não é? E que traz esse contexto dessa luta entre o bem e o mal, dessa luta, como você falou, Guilherme, entre Jesus Cristo e seus anjos e Satanás e os seus anjos, pela alma e pelo coração de cada pessoa. E no contexto dessa luta, nós vemos os desdobramentos, não é? Ao longo da história desse conflito, que é um conflito tão relevante, tão importante para a história desse mundo. Então, veja, definindo esse escopo, eu precisava dar esse escopo à história, não é? Do livro O Grande Conflito. Nós vamos agora entrar nos dois capítulos que trazemos, não é, Guilherme, para reflexão hoje. Nós temos aí o capítulo, como você bem lembrou, sobre o reavivamento e um segundo capítulo sobre o julgamento.
E eu quero, nesse momento agora, destacar algumas lições que eu tirei para mim, sabe, Guilherme, para reflexão, e é uma reflexão que eu quero compartilhar também com as pessoas que estão nos assistindo. E nessa reflexão, eu trago alguns textos, não é? Que são textos da publicação original do livro Grande Conflito, que você pode ter acesso também. Eu recomendo que você leia essa versão que você vai receber primeiro para entregar, não é, para as pessoas, para distribuir, para compartilhar, e depois, se você tiver a oportunidade, leia também a versão original, a versão que ela escreveu em 1858, né, que depois foi editada e foi relançada em 1918 e ao longo do tempo vem sendo relançada e é interessante como o Grande Conflito, que é um livro mais que centenário, ele continua tão relevante hoje em dia, em pleno 2023, né? É algo muito importante de se perceber essa relevância desse livro aqui. Esses dois capítulos, eles têm uma introdução, Guilherme, que vem no capítulo anterior, que eu acho muito interessante, que nós estamos falando aqui de luta, nós já falamos aqui sobre a luta de Ellen White para escrever esse livro, né? A luta para se manter ao lado da verdade. E no capítulo anterior tem um texto que me chama muita atenção, que Ellen White escreve o seguinte: o grande obstáculo tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Incômodo e vitupério. Olha só que interessante. Olha que interessante. A seguir a Jesus Cristo é algo que exige a compreensão de que não vai ser uma jornada necessariamente fácil, né? A religião no capítulo que fala sobre avivamento, nós vamos falar muito aqui sobre a religião de consumo. Muitas vezes pode dar um sentido à religião que é um sentido quase que mágico, aquele sentido em que Deus aparece como se fosse um mágico disposto, não é, a nos atender e a trazer a solução para todos os nossos problemas e adversidades, como se fosse num clipe de mágica, como se fosse algo que surgisse como que encantamentos. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Há nessa relação com a verdade, nessa relação com a promulgação da verdade, contextos que são desafiadores para nós, né? Contextos que são desafiadores. Eu acho muito interessante quando Ellen White coloca que este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores, eles não podem refutar. Olha que interessante. Eles não podem, eu não posso refutar se alguém disser, olha, é muito duro seguir a Jesus Cristo. Eu vou dizer, realmente, é muito duro seguir a Jesus Cristo. Essa experiência é uma experiência pessoal, não é? Seguir a Jesus Cristo, para mim, vai ser uma situação, Guilherme, que vai ser diferente para você. Existem inúmeros contextos que trazem essa diferença, não é? Seguir a Jesus Cristo para os valdenses foi diferente do que seguir a Jesus Cristo para quem vive hoje é, no Rio Grande do Sul ou para quem vive hoje em Salvador. Existem diferenças, existem contextos históricos, culturais, que fazem com que o grau dessa dificuldade seja maior ou menor, dependendo, não é, desse contexto geográfico, social, político, enfim. Mas o que Ellen White coloca aqui é que esse é um argumento irrefutável. Agora, ela conclui dizendo o seguinte: isto não dissuade, isso não é motivo para fazer com que desistam os verdadeiros seguidores de Cristo. Por quê? Porque estes, é interessantíssimo isso, não esperam que a verdade se torne popular. É um posicionamento muito interessante, não é, Guilherme? Exatamente, pastor. O senhor explicando esse ponto me veio ali uma história que aconteceu comigo, né? Veio o primeiro versículo bíblico que diz, né? Aquele que quer seguir-me a mim, tome sua cruz e siga-me, né? Que é aquilo que Jesus Cristo deixa tão claro, né? Vai ter cruz, né? Não adianta. E sabe, pastor, eu conheci a verdade lá na Austrália e quando eu me batizei,
Eita, tá caindo as coisas. Quando eu me batizei, eu recebi uma cruz, no dia do meu batismo, como presente da minha entrega e tudo mais, na igreja da qual eu aceitei o evangelho, né? Foi na IASE de Sydney. E aí, por questões da vida, eu acabei me mudando de estado e fui para um outro estado que chama Canberra. E lá eu estive por um ano também, antes de voltar ao Brasil. E quando eu fui fazer uma festa de despedida, uma senhora que eu tinha um apreço muito grande, chamava Ellen, né? Orou muito por nós, por mim, e pela minha esposa, para a gente tomar a decisão certa de voltar para o Brasil, né? E aí ela me deu um presente. E ela me deu uma cruz com os dizeres de Isaías, igualzinho a que eu recebi no dia, do meu batismo. Exatamente a mesma cruz. E qual que era a chance de eu receber a mesma cruz num estado diferente daquele que eu estava, né? Sendo que eu recebi uma cruz em Sydney, na Austrália, e depois a mesma cruz em Canberra. Engraçado que a cruz que eu recebi no meu batismo, eu procurei, revirei minha casa e eu não achei ela mais. E fiquei, poxa vida, né? Queria tanto encontrar, mas eu recebi essa outra cruz. E essa outra cruz era maior, pastor. Aí eu entendi como se fosse um recado de Deus, assim, olha, sua responsabilidade está aumentando, sua cruz está crescendo. E aí então eu voltei aqui para o Brasil. Mas é algo assim que me marcou, sabe? Que é bem nisso que o senhor estava explicando, né? Como quanto mais a gente conhece o Evangelho, maior a nossa responsabilidade, né? E maior vai ser a nossa cruz também para caminhar nesse mundo de pecado. É verdade, é verdade. Muito legal essa sua história, muito legal. Quando entramos aí no capítulo do reavivamento, Guilherme, alguns pontos, eu quero deixar aqui alguns insights, alguns pontos de reflexão no texto. Eu recomendo muito que você leia. Mas o primeiro ponto, que é um ponto fundamental, é o poder da pregação, né? O poder da pregação. A palavra de Deus diz que a palavra, ela não volta vazia, né? Ela não volta vazia. E observe, logo no começo aqui, nós falamos que as pessoas elas têm responsabilidades individuais. Nós temos a responsabilidade de escolher, de decidir de que lado nós vamos estar. De que lado nós vamos estar? Agora, perceba que, e eu quero que você que está nos assistindo preste muita atenção agora. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade imensa, imensa, de pregar para as pessoas e falar para as pessoas as verdades contidas na mensagem desse livro, que é um livro que faz um apanhado histórico da Bíblia e de seu propósito, que é a história da redenção humana. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque no capítulo do reavivamento, nós vemos, logo no começo do capítulo, o poder da pregação. Ellen White escreveu: onde quer que a palavra de Deus tenha sido, prestem atenção no texto, onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestaram de sua origem divina. Os pecadores sentiam despertar-se-lhes a consciência. Olha só, Guilherme, que coisa interessante. A gente pode falar assim, dizer, cada um de nós temos a responsabilidade de escolher, e muitos vão escolher ficar do lado do mal, do lado da perdição, do lado não que não é o lado de Jesus Cristo. É verdade, muitos podem até escolher isso aí. Mas o que ela está escrevendo aqui é que a palavra, quando pregada de forma fiel, quando pregada de forma íntegra, quando pregada de forma honesta, quando pregada de forma testemunhal, ela está dizendo que essa palavra atesta a sua origem divina, transformando corações e mentes. Então, veja, isso traz para mim uma imensa responsabilidade, que é perceber que no meu trabalho de pregar a palavra, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel a essa palavra. Eu não posso pregar a palavra fazendo julgamento se esse ou aquele vai aceitar. Eu não posso pregar a palavra entrando em contradição, já definindo como definiu Jonas, não é?
em relação aos moradores de Nínive, que este ou aquele, não é, não merecem essa palavra, dada a sua condição tão pecaminosa aos nossos olhos, né, aos nossos olhos ou às nossas percepções. Eu tenho que simplesmente pregar de uma maneira fiel. Porque se eu for fiel na maneira como eu prego a palavra, o que a palavra de Deus diz, Ellen White atesta aqui no seu texto, é de que os pecadores vão sentir o despertamento da consciência. E esse despertamento da consciência, ela segue dizendo que é a revelação para essas pessoas da cruz do Calvário, viu, Guilherme? Essa cruz que nós estávamos comentando aqui, da cruz do Calvário e o seu objetivo, o seu propósito, a sua razão. Ellen White escreveu que com o infinito sacrifício pelos pecados dos homens, eles, os homens, né, pecadores, viram que nada, senão os méritos de Cristo, seria suficiente para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. E aí, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nós estamos falando de uma batalha sobrenatural. E nessa batalha, nós temos um fato que é um fato concreto e é um fato poderoso, que é a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós pregamos essa palavra de maneira fiel, amorosa, compassiva, sem julgamentos, sem predeterminar o futuro de quem quer que seja, a palavra de Deus diz que corações e mentes de pecadores serão despertados de sua consciência, e ao serem despertados de sua consciência, a cruz ela há de se revelar. Então, nós temos aqui um compromisso muito sério de fazer a pregação da palavra, Guilherme, sem filtro, porque muitas vezes nós filtramos a pregação da palavra. Nós dizemos, não, esse aqui a gente não vai pregar. Esse aqui a palavra não vai alcançar. Esse aqui é duro demais. Nós precisamos tirar filtros humanos dessa responsabilidade que é transcendente, que é pregar a palavra para que os corações de pecadores se abram, não é, para o propósito da palavra de Deus. E quando esses corações se abrem, acontece um avivamento, ou no nosso caso aqui, não é, o reavivamento, não é? E Ellen White caracteriza esse avivamento espiritual de quando aceitamos a palavra de Deus. Ela caracteriza, ela traz algumas características. Olha que características interessantes Ellen White traz no livro. Primeiro, ela mostra que os frutos, não é, desse avivamento, dessa revelação da cruz, desse despertar da consciência para a nossa condição miserável e para a verdade essencial de que, pelo sangue de Jesus, nós recebemos cura, liberdade, esperança e salvação contra o pecado. Ellen White diz que quando isso é visto na alma, não é? Quando os frutos de semelhantes avivamentos, ela escreve, eram vistos nas almas, são vistos nas almas, que não recuam da renúncia e do sacrifício, mas que se alegram, que se regozijam de que fossem consideradas dignas de sofrer o vitupério e provação por amor de Cristo. Aí veja, essa é uma primeira condição, uma primeira característica desse avivamento, dessa revelação, não é? Nós não negamos o sacrifício, como falamos anteriormente. Nós não negamos que muitas vezes seguir a Jesus Cristo pode ser muito duro. Foi duro para o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, foi duro para Estevão apedrejado, foi duro para Paulo, não é? Que também foi assassinado, foi duro para tantos e tantos mártires ao longo da história. E muitas vezes é duro para mim e para você também que está ouvindo de uma maneira ou de outra. Mas os verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que se permitem ser avivadas pela revelação da cruz, elas sentem regozijo, elas sentem alegria, elas sentem paz no coração, elas sentem a plenitude do Espírito, porque elas sabem que estão sendo provadas por amor de Cristo, que sofreu muito mais por amor a cada uma dessas pessoas. E isso aqui faz toda a diferença, é uma característica importantíssima do avivamento.
Uma outra característica que a Ellen White nota é a transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. Gente, eu já vi muitas transformações, muitas pessoas transformadas de uma maneira milagrosa, e eu tenho certeza que você também já viu. Pessoas que eram violentas e se transformam em pessoas absolutamente pacíficas pelo sangue de Jesus. Pessoas que eram absolutamente dependentes e submissas às drogas e que, de repente, se libertam das drogas e se transformam em pessoas absolutamente saudáveis e puras pelo sangue de Jesus. Essa transformação é uma característica dessa revelação e desse avivamento. Uma outra característica que ela traz: a comunidade se beneficia por influência do avivamento. E aqui eu quero que você preste bem atenção. Quando esse avivamento ele vem de Deus, quando esse avivamento ele vem da revelação da cruz, você recebe a bênção, mas essa bênção não é para consumo próprio. A bênção que Deus te dá abençoa outras pessoas. Quando você recebe a bênção de Deus, você se transforma em uma bênção para a sua comunidade. Eu me faço, Guilherme, muito essas perguntas. Estou sendo uma bênção para a minha comunidade? Estou sendo uma bênção para um vizinho que passa por alguma condição de vulnerabilidade? Estou sendo uma bênção para um vizinho que, de repente, está com problema no casamento? Eu sou uma bênção para aquele morador ali na esquina que tem problemas com a bebida, para aquele outro que está passando fome, para aquele outro que está com seu filho preso, ou com seu pai preso, ou para uma mãe que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de vulnerabilidade, enfim. Eu estou sendo uma bênção na minha comunidade? Ou essa bênção, ela se restringe à minha casa? Porque se a bênção se restringe apenas à minha casa, de acordo com as características que Ellen White traz aqui desse avivamento, essa bênção ela não vem de Deus. A bênção que Deus tem para nos oferecer transcende a minha casa e se manifesta na vida da minha comunidade. E isso é muito importante para que a gente compreenda e tenha uma noção muito clara do que Deus quer dizer através da Bíblia e do livro O Grande Conflito. E, finalmente, ela fala que as pessoas que são tocadas por esse verdadeiro avivamento da revelação da cruz, como falamos anteriormente, elas se unem a Cristo e semeavam no Espírito a fim de ceifar a vida eterna. Há uma união a Cristo. Que união é essa? É a união pelo discipulado. Essas pessoas agora, elas querem um viver que seja um viver semelhante a Cristo. Elas querem dizer, igual a Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu estou vivendo uma vida de discipulado, não é? Discipulado, que no fim das contas é a grande ordem, ou a grande determinação de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala lá em Mateus: ide e fazei discípulos. E o discipulado é isso. O discipulado se caracteriza primeiro por seguir a Jesus Cristo. No grande conflito cósmico, eu escolho seguir a Jesus Cristo, eu escolho ser discípulo de Jesus Cristo, para que, pelo sangue de Jesus Cristo derramado em favor da minha vida, eu ajude outras pessoas a seguir a Jesus Cristo para receber a mesma bênção que eu recebi. Então, essas são as características do avivamento ou do reavivamento tão necessárias, né? Características tão necessárias de serem apresentadas à sociedade pela igreja nos dias de hoje. Agora, esse avivamento, ele tem alguns desafios. Ellen White fala. Ellen White, inclusive, diz que muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm apresentado notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus.
E aí ela continua dizendo que é verdade que se desperta grande interesse, muitos professam conversão, alarga a afluência às igrejas, e é muito interessante que Ellen White fala isso, gente. Nós estamos falando de um livro que foi escrito em 1858, mas parece que ele foi escrito ontem, porque nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo em um país em que cresce ano após ano a população de evangélicos. Nós estamos crescendo em um país em que, recentemente, uma pesquisa disse que 86% da sua população se declara religiosa em grau maior ou menor. E Ellen White comenta isso aqui, né, falando dessa religiosidade, desse fenômeno religioso. Se desperta grande interesse, muitos professam conversão, alarga a influência às igrejas. Não obstante, ela diz, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por algum tempo logo fenece, deixando as trevas mais densas, e isso aqui é perturbador, mais densas do que antes, né? E por que isso acontece? Por que isso acontece no fenômeno religioso moderno? Isso acontece, Guilherme, e Ellen White traz esse texto nesse capítulo, nesses 2 capítulos que nós estamos estudando aqui. Isso acontece porque muitas vezes a sociedade vive uma religião que é uma religião de consumo e uma religião para consumo. A nossa relação com a religião, muitas vezes, é uma relação como se fosse um produto. É como se fosse um produto. Ah, esse aqui eu gosto, então esse aqui eu vou consumir. Ah, esse aqui eu não gosto, isso eu não gosto, então isso aqui eu não vou consumir. Olha a frivolidade com que muitas vezes a gente trata a religião, né? A gente trata a religião como se fosse comer chuchu. Algumas pessoas não gostam de comer chuchu. Ah, isso aqui eu não vou provar, isso aqui eu não gosto. Aí pega uma maçã. Ah, maçã eu gosto, maçã eu vou comer. E é desse jeito, é com essa leviandade que muitas vezes nós tratamos a religião. E o que é que Ellen White fala sobre essa maneira de lidar com a religião? Ela escreve esse texto, que é um texto muito importante para que cada um de nós possamos prestar bastante atenção. Ela diz o seguinte: a religião tornou-se, olha só, o entretenimento dos incrédulos. É forte isso. E ela está falando da condição religiosa do século XIX. A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores de seu nome lhes desconhecem os princípios. O poder da piedade quase desapareceu das muitas igrejas. Piqueniques, representações teatrais, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal desviaram de Deus os pensamentos. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente, e as coisas de interesse eterno mal recebem a atenção passageira. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender a sua influência sobre o mundo cristão. Olha que coisa impressionante. E aí a gente pode fazer uma leitura aqui absolutamente rasa e superficial e dizer: Deus está proibindo piqueniques, nós não podemos ter piqueniques, nós não podemos ter uma igreja elegante, uma igreja bonita, e não é nada disso. Ellen White não está fazendo condenações aqui dessas coisas. O que Ellen White está dizendo é qual é a prioridade. Quando a prioridade é para essas coisas, aí nós temos problema, Guilherme. Quando a prioridade é para essas coisas, quando a nossa razão de existência é para essas coisas, quando a razão pela qual nós vamos para a igreja é por essas situações e contextos que são absolutamente materiais, aí nós temos problemas. Porque nós estamos falando de um conflito que é um conflito sobrenatural, é um conflito cósmico. E muitas vezes essas coisas elas servem para nós mais como distração do que como concentração para essa condição que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de um filósofo que escreveu 2 livros que eu recomendo muito.
Um livro se chama A Era do Vazio, que é o Guilherme Lipovetsky, e o outro livro é A Felicidade Paradoxal. Ele fala sobre essa sociedade de hiperconsumo, né? Ele fala, né, no livro A Felicidade Paradoxal sobre essa sociedade de hiperconsumo. Ah, isso aqui eu gosto, eu vou consumir. Ah, isso aqui eu não gosto, eu não vou consumir. Essa forma de viver a vida que é integralmente orientada pelo consumo. E um estudioso desse filósofo, esse brasileiro, escreveu esse livro aqui, A Espiritualidade do Consumo e o Consumo da Espiritualidade, que ele aprofunda essa percepção. Ele aprofunda, por exemplo, a percepção daquilo que o autor fala quando ele escreve que na sociedade do hiperconsumo, a felicidade é valor máximo. Nós queremos ser felizes. Nós vivemos em uma sociedade, Guilherme, que tem cada vez mais tolerância à dor, à luta, à dificuldade, não é? Nós fazemos de tudo e a vida estabelece uma condição em que de tudo é feito para que a gente reprima qualquer tipo de dor, qualquer tipo de dificuldade. E aí, quando nós tiramos qualquer tipo de dor, a gente já percebe, ou qualquer tipo de dificuldade, a gente já percebe alguns desafios, né? Quando a gente, por exemplo, tira qualquer tipo de dificuldade do nosso corpo, nós vemos aí um corpo entrar em decadência, um corpo entrar em acomodação, não é? Um corpo ficar cada vez mais vulnerável às doenças, um corpo que não está em forma, um corpo que não está resistente, um corpo que não está saudável com o consumo de alimentos saudáveis, né? Esse é um corpo que está mais vulnerável a ser um corpo doente. E isso é um fato. Mas nós vivemos uma sociedade em que a dor, não é? As dificuldades, elas são tiradas de formas diversas, não é? A dificuldade, por exemplo, que meus avós tinham, Guilherme, e meus pais tinham, por exemplo, para preparar uma refeição, é uma dificuldade que hoje eu já não tenho. É muito mais fácil hoje preparar refeições. Há produtos que me ajudam, há produtos diversos que facilitam a minha vida. E, mais uma vez, eu quero deixar claro, eu não estou fazendo nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de julgamento de qualquer produto, de qualquer equipamento, não é, doméstico, seja eletrônico, seja digital. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que nós estamos criando uma sociedade que é uma sociedade absolutamente intolerante a tudo aquilo que é difícil, a tudo aquilo que é penoso, a tudo aquilo que exige concentração, a tudo aquilo que exige foco, a tudo aquilo que exige disciplina. E nessa sociedade, não é, onde a felicidade é definida dessa forma, como é que a gente vai falar de algo que exige tanta disciplina e tanto foco como a salvação eterna? Esse é um desafio para a gente. Eu estava, um tempo atrás, falando numa palestra aqui, sobre um outro livro que eu li, que eu gostei demais. É um livro, o nome do livro é Nação Dopamina, e nesse livro ele mostra como a sociedade está cada vez mais orientada pelo lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é aquele lado que trabalha com agentes neuroquímicos, né? Que são os agentes neuroquímicos que se baseiam no prazer, na sensação de prazer provocada por alguma recompensa, não é? Eu, de repente, recebo convite para fazer algo que eu gosto muito, e aí, quando eu recebo esse convite, eu sinto aquela sensação de alegria. Ou eu como uma determinada comida que eu gosto demais, eu sinto aquela sensação de alegria, aquela sensação de bem-estar, não é? E isso é esse agente neuroquímico atuando em nosso cérebro, que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da recompensa, né? E aí a gente quer sempre essa recompensa, aquilo que a gente gosta de comer, a gente quer comer cada vez mais, aquilo que a gente gosta como diversão, a gente quer viver aquilo cada vez mais. É o agente da recompensa, né? É o agente da recompensa. E isso é uma coisa que, preste bem atenção, é algo que é absolutamente fugaz.
é para esse momento aqui agora, né? A recompensa é imediata. Nas redes sociais nós vivemos isso, quando nós estamos rolando lá a barrinha do feed, né, e que a gente dá uma curtida sobre algo que a gente gosta muito, e aí vem os algoritmos e trabalham para que eu receba mais daquele conteúdo que eu gostei, né? Toda vez que eu clico eu recebo mais, mais e mais, essa recompensa é imediata. E numa sociedade que se acostuma a ter recompensa imediata, como é que a gente vai falar de uma condição espiritual onde a recompensa, Guilherme, é eterna, é para a eternidade, não é fugaz? Então, nós estamos vivendo essa realidade e essa realidade traz para dentro da igreja uma condição que é a religião de consumo. A religião de consumo ontem, no tempo de Ellen White, e a religião de consumo hoje. Ellen White escreve em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, ela escreveu naquele tempo, tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Olha só o que ela fala. Nós estamos falando aqui de recompensa emotiva provocada por agentes neurotransmissores no nosso cérebro. E ela escreve aqui: há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é otorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. E aí ela faz uma pergunta que é uma pergunta que merece a nossa reflexão, não é? Se Jesus entrasse nas nossas igrejas hoje, nas igrejas de hoje, e visse festas, comércio iníquo, né? Ela adjetiva aqui, ali levados a efeito em nome da religião, não expulsaria ele a esses profanadores, assim como baniu do templo os cambistas? Então, veja, essa religião de consumo, essa religião para consumo, ontem e hoje, é algo que impede a percepção do verdadeiro avivamento, como nós vemos no início desse capítulo, né? E um outro ponto que ela fala aqui é a religião da culpa. Existe a religião da culpa também. O que é a religião da culpa? É aquela religião, Guilherme, em que a gente diz, a gente compreende que vai ser uma vida de dor, uma vida de sofrimento, aí a gente hiperdimensiona esse sofrimento com a maneira como a gente vive. Uma vida amargurada, né? Uma vida em que a gente está reclamando de tudo, uma vida em que tudo na igreja está ruim, uma vida em que as coisas na igreja nada parecem nos agradar, uma vida em que a gente só fala das dores, só fala do sofrimento, não é? Existe um peso de uma tradição religiosa do passado que é focada na culpa, não é? Nas indulgências. E a gente, muitas vezes, a gente traz isso para a nossa realidade, nós que somos livres pelo sangue de Jesus Cristo. Aí a gente vive essa vida que parece uma vida de dor, né? Aquela vida de peso, aquela vida onde a leveza em Jesus Cristo parece que não existe, onde esse jugo suave de Jesus Cristo parece que não faz efeito nenhum. E aí Ellen White escreve assim, olha que interessante, posto que a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deveria assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que a Deus, tal maneira que Deus o aprove e abençoe. E aí ela continua: não é da vontade de nosso Pai Celestial que sempre estejamos sob condenação e trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Não constitui prova. E aí ela cita, no final desse trecho que eu trago aqui para vocês, a palavra do apóstolo Paulo, né? Em Filipenses 4:4, 1 Tessalonicenses 5:16, 18, onde escreve: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é uma mensagem muito importante para a igreja hoje.
A igreja hoje, ela precisa estar atenta para não ser uma religião de consumo, uma religião que vive baseada em recompensas. Ah, a música na igreja está boa, então eu vou para aquela igreja. Ah, aquela igreja não tem música, eu não vou para ela. Não é assim que opera as coisas no reino de Deus. Aquela igreja, os sermões, os pregadores são excelentes, são pregadores, influenciadores digitais, é um pregador muito engraçado, aquela outra não tem um pregador assim, então eu não vou para aquela igreja lá. Não é assim que as coisas operam no reino de Deus. É o que diz Ellen White aqui. E, por outro lado, ela diz também que a gente não deve viver mastigando esse sentimento de culpa, de ódio, de dor, não é? De insatisfação também com as coisas da igreja, não é? Por que isso acontece, Guilherme? E aqui a gente já vai aqui para a parte do que entramos no segundo capítulo, que é o capítulo orientado para o tema do julgamento. Por que essas Pastor, coisas acontecem? Não é? Ellen White traz o diagnóstico. Acontecem porque nós estamos vivendo a vida de descaso com a lei de Deus. Ellen White escreveu assim, ó, nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo, e a todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. E aí ela alerta: foi a negligência destas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Que males? Esses que nós falamos aqui. Uma religião de consumo, uma religião superficial, uma religião, entendeu, que é absolutamente banal, ou uma religião pesada, uma religião pautada na culpa, uma religião pautada na insatisfação, uma religião pautada na tristeza, na amargura, na dificuldade de viver a bênção do Senhor com absoluta alegria. É o que ela está mencionando aqui. E Ellen White escreve: tem se perdido de vista, em grande parte, a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Aqui deve-se encontrar, ela escreve, o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nesses avivamentos de nosso tempo, não é? Nesses avivamentos. Então, isso é um diagnóstico. É a dificuldade que nós temos em perceber, Guilherme, a importância da lei de Deus hoje. A lei de Deus, ela tem importância no julgamento divino. A lei de Deus, ela tem importância, não é? Lembra daquilo que a gente falou, não é? Nessa revelação da nossa condição de miserabilidade, não é? De desgraça, de miséria espiritual, miséria existencial. E quando ela nos ajuda e nos mostra e nos revela, aí Jesus aparece, né, com seus braços abertos, oferecendo a graça do seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Então, isso é um ponto fundamental para a gente compreender. O que a gente não pode é, mais uma vez, buscando, olha só que interessante, Ellen White, ela se estabelece, né, ela está transitando aqui para evitar esses extremos. O que não pode acontecer é que a gente agora viva a experiência da lei de Deus com legalismo, não é? A lei de Deus basta. Não, a lei de Deus não basta. A lei, escreve Ellen White, revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. A lei é diagnóstico. A lei não é remédio. O diagnóstico não cura. O diagnóstico não cura. O remédio cura. Agora, eu não vou saber qual remédio devo tomar se eu não tiver antes o quê? Um diagnóstico. Se eu não tiver um diagnóstico, eu não sei qual remédio eu vou tomar. E aí Ellen White fala: a lei revela aos homens os seus pecados, mas não provê a cura, não provê remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Unicamente o evangelho de Cristo pode livrar as pessoas da condenação ou contaminação do pecado. Unicamente o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é essa boa nova de que ele deu a vida por nós, nos abre, através da sua generosidade, as portas
para uma vida de discipulado, para uma vida em que eu ou você, Guilherme, saiamos da condição de pessoas vivendo uma vida de miséria espiritual para sermos apresentados ao mundo, olha só, como filhos e filhas de Deus. Olha que coisa impressionante aqui. Filhos e filhos de Deus, não é? E o que cabe ao pecador, então, em relação a essa constatação? Ela escreve: deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Se ele fizer isso, obtém, assim, remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o espírito de adoção, pela qual chama Abba, Pai, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, não é? Então, essa é a importância da lei de Deus. A lei de Deus é a régua do juízo, não é? Do juízo investigativo, do julgamento que é citado no capítulo que nós estamos refletindo aqui, não é? Ellen White diz que a lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo, né? Naquele grande dia do julgamento. Ela traz esse texto aqui interessante de Eclesiastes: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a justiça, a juízo toda obra, não é? Tiago completa admoestando, dizendo: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, a lei de Deus é aquela lei que liberta. Por que a lei liberta? Você pode perguntar agora aí. Por que a lei liberta? Porque ela aponta onde nós precisamos melhorar. Ela aponta aquilo que precisamos, não é? Ela abre o coração e a mente para o vazio espiritual que nós vivemos e permite que o Espírito Santo coloque em nosso coração a fundamental verdade de que só pelo sangue de Jesus Cristo nós alcançamos o coração capaz de dizer que nós recebemos de Cristo a salvação. Pastor, eu estou vivendo um grande conflito aqui, porque ouvir o senhor assim, com esse tema tão gostoso assim, apresentando de forma tão clara, aí tem vezes que eu fico, eu preciso participar também, mas eu quero te ouvir. Estou vivendo um grande conflito aqui, pastor. Mas é que enquanto o senhor estava falando, me veio à mente uma frase do pastor Mark Phelan, porque a Ellen White ela foge desses extremos, né? Que seria o legalismo e o sentimentalismo, né? E aí o Mark Phelan fala uma frase que para mim resume muito bem, sabe? Ele diz que reavivamento sem reforma é sentimentalismo. Agora, reforma sem revivamento já parte para o legalismo, né? Então, um reavivamento com reforma prepara um povo para a vinda de Jesus Cristo. Então, é esse o verdadeiro reavivamento que a gente tem que buscar, né, nas nossas igrejas e na nossa comunhão com Cristo também. Nós precisamos ter um reavivamento, mas que não pode ser voltado para um sentimentalismo, como bem o senhor explicou, que a gente vai numa igreja pela música que toca ou pelo pregador que canta. Não, nós temos que ir por Jesus Cristo, né? E nós temos que ir alegre, né? E a gente tem uma Exatamente, reforma. perfeita, perfeita sua observação. Muito obrigado por trazer. Perfeita sua observação. E é isso mesmo, é o sentimentalismo. Eu prefiro, Guilherme, e aqui é realmente uma preferência, usar esse termo, que é a religião do consumo. Porque nós estamos vivendo uma era hiperconsumista, em que tudo é orientado para consumo, em que tudo é orientado para recompensa imediata. Se eu tenho recompensa, eu continuo consumindo. Só que a lógica do nosso relação com Deus não é uma relação de consumo, não é? Não é uma relação de consumo. E aí esse sentimentalismo e esse legalismo, não é, são extremos, não é, da condição religiosa, do fenômeno religioso que nós precisamos evitar. Agora veja, nós só conseguiremos evitar se nós recebermos o diagnóstico por meio da lei de Deus. E ao receber o diagnóstico por meio da lei de Deus, recebemos o remédio que cura, não é? O vazio, não é? A condição miserável da existência humana, que é o sangue de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, né? E isso é muito lindo, né? Isso é muito lindo. Isso sim
é emocionante e toca o nosso coração, não é, Guilherme? Isso toca o nosso coração. Sobre o juízo, eu, vendo esse capítulo e estudando e refletindo para compartilhar aqui com você e com as pessoas, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, eu me lembrei de um termo, Guilherme, que foi cunhado pela primeira vez na década de 70, chamado economia da atenção. Não é? Essa economia da atenção, que foi criada por um economista americano chamado Herbert Simon, ela tem uma premissa, e essa premissa é a seguinte: olha que interessante. A riqueza de informação provoca a pobreza da atenção. E eu acho isso super interessante porque nós estamos vivendo no tempo da hiperinformação. Nós somos inundados, mergulhados por informação o tempo inteiro, o tempo inteiro. E isso tudo atrai nossa atenção, isso tudo provoca a nossa distração, e isso tudo nos desafia para uma condição fundamental na nossa experiência espiritual com o nosso Deus, que é a concentração, que é o foco, não é? Que é o foco, que é a exclusividade da atenção. E aí Ellen White escreve algo que, mais uma vez, eu me impressiono muito com o texto do Grande Conflito. Se você não leu, eu recomendo muito, leia o Grande Conflito e tente entender a realidade da sua vida e do que está acontecendo ao seu redor a partir do texto desse livro. Ellen White escreveu isso aqui, ó: os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, ela fala, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação, à ambição do ganho, devem ser dedicados aos estudos da palavra da verdade com fervor e oração. Ou seja, hoje o tempo é um ativo extremamente valioso, não é? E nós estamos tão mergulhados de hiperinformação, numa sociedade de excessos, não é? Que o tempo acaba sendo algo extremamente dividido, extremamente fragmentado. E isso pode prejudicar a compreensão ou o tempo que a gente dedica para viver, não é, as bênçãos da palavra de Deus, entendeu, Guilherme? E isso é um ponto muito grave, muito importante para a gente prestar atenção, porque a palavra de Deus traz alguns temas que são fundamentais para que a gente consiga compreender o que o grande conflito quer nos ensinar. O livro, o Grande Conflito, quer nos ensinar. Não é? Por exemplo, santuário celestial é um tema fundamental. O juízo investigativo, o juízo de investigação, onde a Bíblia conta que a nossa vida, a vida de cada um de nós está sendo passada, né, a limpo nos céus, no grande tribunal celestial, e lá nós estamos sendo julgados, né? Tendo, é verdade, esse grande intercessor ao lado de Deus, que é Jesus Cristo, mas a verdade é que a nossa vida está sendo analisada, está sendo avaliada, né? E isso precisa ser compreendido de maneira muito clara pelo povo de Deus. Ellen White escreveu: todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. Ser-lhes-á impossível, ela diz, vai ser impossível exercer a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus deseja confiar se a gente não dedicar tempo para refletir e conhecer essas verdades eternas. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Ela fala, portanto, que é fundamental, é necessário, é importante que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará, os livros serão abertos e em que, juntamente com Daniel, diz Ellen White, escreve Ellen White, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias, não é? É muito profundo, é muito profundo. O grande juízo, e nós estamos perto aqui de terminar, Daniel, traz para a gente uma responsabilidade, que é a responsabilidade do discipulado. Você viu lá no começo, né, as características do verdadeiro avivamento, daquele avivamento que vem de Deus, é o impacto da bênção da pessoa que recebe
um coração novo, não é? Uma nova vida, um reviver as bênçãos que essa pessoa proporciona para sua família, para seus amigos, para sua comunidade, né? Eu atribuo isso como a responsabilidade do discipulado. Ellen White escreveu: no juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor a sua vinda, aquilo que é seu com juros? Quando ele voltar, será que nós vamos dizer: olha, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, olha só a bênção que o Senhor me ofereceu, olha como eu compartilhei, e ao compartilhar, o Senhor pôde abençoar outras pessoas também. Será que a gente vai poder dizer isso? É o que Ellen White está refletindo aqui. Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração, no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos o nosso tempo, mais uma vez o fator do tempo aqui, como usamos o nosso tempo, a nossa pena, não é? A nossa voz, o nosso dinheiro, a nossa influência? O que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres? E olhe essa condição da alteridade, essa condição de olhar para o outro, né? O que fizemos por Cristo para os pobres, para os aflitos, para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas em condição de vulnerabilidade. Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fizemos com a luz e verdade que se nos deram para tornar os homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja, embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. Ou seja, o juízo nos impõe uma responsabilidade que é a responsabilidade do discipulado. Quando eu cuido de uma pessoa vulnerável, Guilherme, eu estou exercendo o discipulado. Eu estou ajudando essas pessoas a abrir os olhos para que ela entenda que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu faço bem, não sou eu que faço, mas é Jesus Cristo operando em mim. Se eu cuido do pobre, não sou eu que cuido, mas é Jesus Cristo operando em mim. Se eu cuido do vulnerável, não sou eu que cuido, não sou eu que acolho, não sou eu que atuo na sua vida com compaixão, com generosidade, mas é Jesus Cristo vivendo em mim. E se eu consigo, através dos meus gestos, das minhas palavras, da minha maneira de se relacionar, da maneira como eu ensino também a palavra de Deus, se eu conseguir transmitir isso, eu estou exercendo o discipulado. E o juízo de Deus, ele nos traz essa responsabilidade imensa, que é a responsabilidade do discipulado. E, por fim, Guilherme, é um juízo que se estabelece em um santuário celestial, que é uma doutrina fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ensinada na Palavra de Deus, não é? A intercessão de Cristo no santuário celestial, Ellen White escreveu, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ele subiu aos céus depois da ressurreição. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, o interior daquele santuário celestial, onde o nosso precursor entrou por cada um de nós, é o nosso intercessor. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali, nesse santuário, no céu, não é? Nesse santuário onde vai desenrolar, onde se abrirão os livros, ali podemos obter a intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a ele se chegam pela fé. Esta é a revelação da palavra de Deus, esta é a visão que Ellen White teve, esta é a mensagem de um livro essencial, Guilherme, que vai ser distribuído gratuitamente aí na sua cidade, em toda Rio Grande do Sul, nos estados do Brasil, em todo o país, enfim, um livro que traz uma mensagem fundamental para o nosso tempo
E a minha alegria é poder compartilhar, né, Guilherme, esse livro e os seus ensinos com as pessoas que estão acompanhando agora essa gravação num ato tão importante que você fez e com a qual eu te parabenizo. Amém, pastor. Deus seja louvado. Que explanação bem profunda, gostei bastante, sabe? Nos levou mais fundo e esse é o intuito mesmo de refletirmos, né? Nesses capítulos que foram escritos há tantos anos atrás, né? E que são tão atuais. Olha, eu não sei como uma pessoa não pode ver o dom da profecia, né? Nesse livro, né? Porque mais atual que isso é impossível, né? Retrata bem os nossos dias, né? Os desafios que nós estamos vivendo. E eu quero agradecer, pastor, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela dedicação também, por ter preparado esse estudo que nós vamos compartilhar com os irmãos também. E que Deus seja louvado, louvado pelo seu ministério, pela sua vida. E agradeço novamente aí, em nome de toda a igreja de Boa Vista do Guilherme, a sua atenção e todo o conhecimento que o Senhor nos passou através desse estudo. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a você, muito obrigado a todos os irmãos, a todas as irmãs aí de Boa Vista do Guilherme, da igreja de Não Me Toque também, não é, que vai ouvir aqui vai acompanhar, assistir a essa conversa que nós tivemos, a esse bate-papo, a essa exposição. Eu desejo, com muita sinceridade no coração, que Deus abençoe vocês, que a mensagem da sua palavra, né, se traduza em plenitude de paz espiritual na sua vida, no seu coração, que você tenha a cada manhã o sentimento claro da revelação da cruz de Jesus Cristo e que essa revelação traga para você uma vida espiritual realmente plena, né? Pura, absolutamente centrada em Deus, nos seus ensinos e no seu propósito para a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Então, você que ficou aqui conosco até o fim desse estudo e queira participar desse projeto de distribuição do livro O Grande Conflito aqui no interior do Rio Grande do Sul, nas cidades de Não Me Toque, Vitor Grefe, Tapera e também de Lagoa dos Três Cantos. Esses livros serão distribuídos aqui nessas 4 regiões. Nós temos a meta de distribuição de 20 mil livros. Eu vou estar compartilhando, então, aqui na tela, os dados bancários da Igreja de Boa Vista do Guilherme. E onde quer que você esteja, você pode fazer parte desse projeto, doando o dinheiro, né, para a gente comprar esses livros para doar gratuitamente para mais pessoas possíveis. Então, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Então, o nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789. A conta é a 061543570-1. O banco é o Banco Banrisul. E o CNPJ da igreja é o 79080-602/0033-33. A gente só pede para você enviar o comprovante para o e-mail iasdeboavistadoguilherme@gmail.com, porque aqui nós recebemos, né, os dízimos, as ofertas, e dessa maneira a gente pode destinar essa doação exclusivamente para a compra dos livros. Então eu agradeço imensamente, pastor, pela sua atenção, pelo estudo, que foi uma bênção. Agradeço a cada um de vocês que estiveram acompanhando esse estudo. Que o nome de Deus seja sempre louvado, que a gente estude esse livro e que a gente entregue ele aos milhões, para que mais pessoas conheçam as verdades tão preciosas da palavra de Deus. Então, até uma próxima. Tchau, tchau.